Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixe o like, que vai estar ajudando muito a gente aí. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar notificando todos os nossos vídeos para vocês. E hoje estamos aqui com o Alguém Verde, todos os créditos a eles. O link do canal vai estar na descrição aí. E sem enrolações, vamos ao vídeo. Agora, eu queria tocar num outro ponto com o senhor também, aproveitando a sua presença. Essa nota do presidente Donald Trump é endereçada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele fala ali que Bolsonaro vive uma caça às bruxas, né, em clara menção ao Supremo Tribunal Federal nesse inquérito do suposto golpe de Estado. Será que essa mensagem que trouxe esperança para Jair Bolsonaro também traz para os outros envolvidos nesse inquérito? Com toda certeza. O que eu posso adiantar para vocês, e vou dar com exclusividade aqui na Auriverde, que é um canal, um jornal que eu muito respeito, muito admiro, é que a investigação nos Estados Unidos já está bastante avançada. Muito avançada. Tanto que o Dr. Marcelo agora foca exclusivamente, junto com a doutora Ana Bárbara, nessa parte internacional. Já se sabe quem foi o responsável pela inserção falsa no sistema americano. Então veja, é muito grave o que aconteceu. Muito grave. É criminoso, João. É criminoso. Tem agente público que deveria estar na cadeia pelo que fizeram contra o Felipe Martins. Eles usaram um documento falso. Eles forjaram o sistema imigratório americano. Tudo indica que termina agora em final de julho essa investigação com nomes. É grave. Vou manter o sigilo da pessoa que já foi identificada, mas já se sabe. Isso vai dar prisão para autoridades brasileiras. Então veja, essas autoridades que agiram de forma criminosa intervieram no sistema de imigração americano. Isso não é brincadeira, isso é terrorismo nos Estados Unidos. O Donald Trump não vai admitir, não vai aceitar que algo como isso tenha ocorrido. Veja, porque historicamente é importante vocês entenderem por que isso aconteceu, João. É muito importante que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então veja, a Lava Jato, por exemplo, nós tivemos 170 delações premiadas. Aqui na trama golpista, esse processo criado, só se tinha uma delação premiada, que era o Mauro Cid. Então, se vir e pegarmos o histórico da delação do Mauro Cid, fica muito claro Felipe Martins, para que o Felipe Martins fosse mais um delator. Ter só o Mauro Cid como delator é muito frágil. Então, eles põem o Felipe Martins na boca do Mauro Cid e eles prendem o Felipe Martins. Veja, o Mauro Cid ele é preso para delatar. Eles criam uma investigação de fraude à vacina. Depois esse inquérito de fraude à vacina é arquivado. Vejam só como é um inquérito criado. E eles prendem o Mauro Cid nessa inserção de documento falso em cartão de vacina. Eles prendem o Mauro Cid aqui, torturam o Mauro Cid na prisão e fazem o Mauro Cid delatar o Felipe Martins. Para prender o Felipe Martins, para forçar o Felipe Martins também a delatar, eles inventam, por meio de documento falso, inserção no sistema americano, de que Felipe Martins teria viajado para o estrangeiro. E eles prendem o Felipe Martins com base nesse documento falso. Veja, é um documento criado. Isso é muito grave. O Felipe Martins é preso, resiste a não delatar. Quando ele começa a enfrentar resistência, ele então é jogado numa masmorra. Ele fica 10 dias numa cela escura, numa solitária, sem luz, sem janela, por 10 dias sem ver a luz do sol. Ainda assim, ele não delata. Por que ele seleciona o Felipe Martins? Veja, se o Mauro Cid, que é um militar, não aguentou a pressão e delatou, eles pensaram, o Felipe Martins, João, era o único civil próximo ao Bolsonaro. O Bolsonaro era cercado de militares. O Felipe Martins era o único civil. Ou seja, o Felipe Martins, na visão deles, não aguentaria a pressão e delataria com facilidade. Caíram do cavalo.
E então, o Felipe Martins escancara por meio da sua defesa a fraude, em razão da comoção popular que se deu, porque é um documento falso. O Felipe Martins é colocado em liberdade. Mas para não darem um atestado de culpa, para não assumirem esse grave erro, esse crime, eles processam o Felipe Martins. Por isso que o Felipe Martins está sendo processado. O Felipe Martins está sendo processado agora por 3 fatos. Não por ter saído do Brasil. Isso é assunto superado para a PGR. Na denúncia da PGR, eles nem citam mais, eles fogem dessa viagem do Felipe Martins como o diabo foge da cruz. Eles não citam mais essa viagem. Mas nós não esquecemos, e o Donald Trump também não esqueceu. E o Felipe Martins está sendo processado por 3 fatos. Eles dizem que o Felipe Martins, eles não. Só na boca do Mauro Cid, só o Mauro Cid diz. O Mauro Cid diz que o Felipe Martins participou de 3 reuniões. 3. E ele dá 3 datas. Dia 18 de novembro, dia 6 e dia 7 de dezembro. Ele dá essas 3 datas. Acontece que todos que participaram dessa reunião, o ministro da Defesa, Bolsonaro e os 3 comandantes das Forças Armadas, disseram que Felipe Martins não participou dessas reuniões. E nós temos provas que Felipe Martins não estava nessas reuniões por meio de geolocalização da Uber. Nos dias e horários que o Mauro Cid diz que Felipe estava nessas reuniões, o Felipe tem prova de cartão de crédito e de geolocalização do Uber de que estava exatamente em outros lugares. Então veja, tudo que sai da boca do Mauro Cid é falso, porque eles queriam exclusivamente prender o Felipe Martins para que ele delatasse junto com o Mauro Cid. Então eles teriam as 2 pessoas mais próximas ao Bolsonaro delatando o Bolsonaro. Mauro Cid, ajudante de ordens, braço direito, e Felipe Martins, o único civil, também braço direito do Bolsonaro. Imagine se eles conseguissem os 2 braços direitos do Bolsonaro a delatar a Bolsonaro. Caíram do cavalo. Mauro Cid está escancaradamente visto por todo o Brasil como o maior mentiroso da história. Mauro Cid foi desmascarado, está descredibilizado, todo mundo sabe que é um papagaio mentiroso. E Felipe Martins, sujeito homem, mostrou ter hombridade e não está criando mentiras contra o inocente. Felipe Martins mostrou ser homem, mostrou sua hombridade e não se rendeu a essa ditadura que queria o forçar a mentir. Então tudo isso está sendo assistido pelo mundo. E o Donald Trump sabe de tudo isso. Porque o Donald Trump também foi vítima de um sistema como esse, que se utilizou do processo criminal para perseguir opositores políticos. Veja, esse formato de utilizar do processo criminal para perseguir opositores políticos é o novo formato de perseguição política. Isso está acontecendo em todo o mundo. Venezuela, Nicarágua, todos os países que estão perseguindo opositores políticos estão usando esse formato. Por quê? Porque você dá uma aparência de legitimidade à perseguição. E o Donald Trump foi vítima disso. Ele sabe o que é isso. Também criaram um processo criminal contra o Donald Trump nos Estados Unidos. E assim se faz. Por quê? Você dá uma aparência de legitimidade. Você mostra para a sociedade que não se trata de uma ditadura. Veja, nós não somos ditadores. Quem está processando é o Estado. Essa pessoa está tendo direito de defesa. Por isso que Bolsonaro está sendo processado de forma televisionada, para enganar o povo. Eles querem mostrar para a sociedade, olha, isso daqui não é uma ditadura. Eles estão tendo direito de defesa. Olha aí, o Felipe Martins contratou até um advogado combativo. Olhem só. Eles televisionam o recebimento da denúncia, televisionam as audiências para inglês ver, aquele ditado. Para inglês ver. Para mostrar para as pessoas que há um processo legítimo. Pessoas estão sendo processadas, mas estão sendo defendidas. Estão tendo direito de defesa. Mas a sentença já está pronta. Eles dão aparência de legitimidade para perseguir. Donald Trump sabe disso, foi vítima disso, somado ao fato de que esses criminosos que acusam e criaram essa farsa inseriram um documento falso em sistema dos Estados Unidos, a maior nação do mundo. Isso não vai ficar barato. Esse pronunciamento
do Donald Trump é porque ele sabe de tudo. Ele conhece, inclusive, a investigação já avançada do caso do Felipe Martins. A defesa do Donald Trump sabe o que se passou com o Felipe Martins, sabe que o Bolsonaro está sendo perseguido da mesma forma como o Donald Trump foi. E óbvio que consequências estão vindo, tanto que hoje nós amanhecemos com o Itamaraty com força total, tentando frear punições ao Alexandre de Moraes. Porque eles sabem que as punições já estão aí, elas virão, mas o Brasil se colocou nessa briga. O Brasil quis ser uma ditadura. O Brasil quis fraudar sistema imigratório americano. Nada mais correto que o Donald Trump defenda a sua nação e aplique a sua lei. Essa punição que o Donald Trump está querendo aplicar, essa sanção é em território americano. É a lei americana sendo aplicada nos Estados Unidos. Então não está havendo qualquer invasão à soberania nacional brasileira. Não. É uma sanção que será aplicada pela lei americana nos Estados Unidos. E é necessário, porque a legislação americana foi violada por autoridades brasileiras. A lei não é para todos? Que a lei seja devidamente aplicada a todos. Doutor, aqui do meu lado, Eduardo Bogo também tem uma pergunta para o senhor. Bogo, por favor. Grande Bogo. Doutor Chiquini, grande prazer conversar com o senhor, que bom. E eu fico feliz porque toda essa maldade que está acontecendo com o Felipe Martins, eu tento, doutor Jeffrey, sempre puxar o lado bom, até nessas situações, mas uma parte positiva, né, de toda essa perseguição é a hombridade, o caráter e a honra do Felipe Martins. Esse patriota, ele entra para a história, para os livros de história do Brasil, como um dos homens mais corajosos que nós tivemos na nossa nação, tá? Porque, como disse o Gilmar Mendes lá atrás, o que fizeram com ele, né, é coisa de pervertido. Quem força isso aí, a prisão, para ter uma delação, é a situação de gente pervertida. E outra parte que eu destaco também nesse caso do Felipe Martins é a grande defesa altiva, uma defesa forte com o doutor Sebastião Coelho, que fez uma defesa sensacional. Agora a entrada do senhor nesse processo, que também vem acrescentar, quer dizer, a defesa, os advogados da defesa do Felipe Martins estão de parabéns, é outro ponto que eu destaco. Agora, doutor, nos Estados Unidos, pelo que nós temos informações, o que o senhor acabou de dizer, já está comprovada a fraude, né, dos documentos com a entrada do Felipe Martins, que não teve, na verdade, a entrada nos Estados Unidos, e houve ali uma manipulação. Inclusive, também é público e notório que os Estados Unidos chegou na autoridade, né, na pessoa responsável nos Estados Unidos. Teria até, acho que essa pessoa, acho que era um brasileiro naturalizado americano, o senhor me corrija se eu estiver errado. Agora, minha pergunta é, chegaram já descobriram a ligação com autoridades brasileiras? Porque havia uma possibilidade dessa autoridade americana delatar, né? Fazer ali, se considerar culpada, se declarar culpada e apresentar as provas. Quer dizer, já chegarem outras autoridades brasileiras envolvidas neste caso, doutor? Sim. Esse indivíduo tem parentesco com um brasileiro que tem envolvimento no caso. É grave. É grave. Tem parentesco próximo com a autoridade brasileira. Eu sei que o senhor não pode dar mais detalhes, até, mas já é uma fala, já é muito importante o que o senhor está dizendo, porque com certeza E o Donald Trump sabe disso. irá tremer aqui no Brasil. Wellington e Geisiane, eu devolvo de novo. Só Deus é que pode perdoar pecado. Um homem, ele não pode perdoar por Deus. Pode ser sacerdote, pode ser quem for. Essa função é exclusivamente de Deus. Dito isso, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Não existe livro mais católico que a Bíblia. Ela ensina a confissão, a Eucaristia, a intercessão dos santos e a oração pelos mortos. Mas os protestantes preferem ignorar essas partes. Se você quer saber onde encontrar cada uma dessas verdades na própria Escritura, conheça o e-book Onde Está na Bíblia. Comenta a Bíblia aqui embaixo. Pessoal, para quem quiser tá dando uma olhada, vai estar no comentário fixado aí e no link na descrição, pessoal. Dá uma ajuda para nós aí, que é um livro muito top aí para vocês.
E vamos ficar aqui com Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Ministro do Supremo Alexandre de Moraes volta a ser intimado pela Justiça dos Estados Unidos. Empresas acusam o ministro do STF de ter desrespeitado as leis americanas e praticado censura ao determinar que perfis sejam bloqueados nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, foi novamente intimado pela Justiça dos Estados Unidos, que concedeu um prazo de 21 dias para apresentar respostas formal a uma ação movida contra ele. A intimação ocorreu nesta segunda-feira, dia 7, e integra o processo aberto por duas empresas norte-americanas, a plataforma de vídeo Rubrin e a Trump Media, grupo de comunicação do presidente Donald Trump. As companhias alegam que Moraes teriam praticado censura ao ordenar o bloqueio de contas de perfis americanos em redes sociais, o que, segundo elas, violariam a primeira emenda de Constituição dos Estados Unidos, dispositivo que assegura a liberdade de expressão. A medida de suspensão da Rubin, por exemplo, foi determinada em fevereiro deste ano sob a alegação de que a empresa descumpriu determinações judiciais. Além das acusações, as empresas pedem à justiça americana que as decisões dos ministros brasileiros não tenham qualquer eficácia no território dos Estados Unidos. Moraes, agora formalmente notificado por optar por apresentar defesa, contestar o processo, perder a sua intimação. A intimação é clara quando as consequências do silêncio. Caso não haja manifestação dentro do prazo legal, o tribunal poderá dar seguimento à ação e proferir uma sentença revelia responsabilizando o ministro por eventuais danos alegados pelas empresas. O documento oficial alerta que a ausência de resposta à corte poderá determinar o cumprimento do pedido formulado na queixa. Então é isso, pessoal. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos por assistir até aqui. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Comente aí de que cidade vocês estão nos assistindo e também dê uma olhada no link na descrição e no comentário fixado vai estar aí o livro Na Onde Está na Bíblia, o e-book top demais, pessoal. Dê uma olhada lá, não custa nada, só passem só para dar uma olhada mesmo. Se vocês gostarem, façam uma boa e até a próxima, pessoal. Segue aí para estar seguindo nossos vídeos todos.